que a morte foi mortificada, é que a morte foi vencida através da morte de Cristo. E, irmãos, de maneira introdutória, eu preciso dizer que esse tema, ele reflete uma obra de um puritano do passado chamado John Owen, que ele falou exatamente sobre isso, sobre a perca do poder da morte mediante a morte do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus, então, é algo tão extraordinário, tão fantástico, tão sem igual, que venceu aquele que é chamado de o último inimigo, de modo que nós que somos cristãos podemos então usufruir dessa vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Queridos, é o nosso propósito hoje à noite, amanhã à noite, domingo pela manhã e também no domingo à noite, estarmos meditando acerca da morte do Senhor Jesus e os resultados dessa morte. O que é que a morte do Senhor Jesus significa? Certamente que se eu e você morrermos, isso tem um significado. Mas a morte do Senhor Jesus, sendo quem Ele foi, tem um significado que transcende, que vai além dos demais. E isso faz toda a diferença para todos nós que ouvimos a mensagem, que estamos em contato com o Evangelho. Então é o nosso desejo estar assim meditando durante essas noites e o domingo pela manhã acerca do significado da morte do Senhor Jesus e das implicações dessa morte para as nossas vidas. Hoje à noite, de maneira mais específica, nós vamos pensar na relação da morte do Senhor Jesus e o perdão dos pecados. E eu quero que você abra comigo para a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, dos versos 13 até o verso 15. Colossenses 2, dos versos 13 até o verso 15. Irmãos, queria pedir que os irmãos encarecidamente fiquem de pé, por favor. Vamos ler essa passagem, depois dela, mais uma vez, eu farei uma oração breve, e nós daremos prosseguimento. Assim diz, Colossenses, capítulo 2, dos versos 13 até o verso 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez temos a alegria, Deus, de nos voltarmos para o Senhor. Ó Deus, através da oração, muito obrigado, Pai, por essa dádiva concedida pelo Senhor, para que pudéssemos, Deus, chegar diante de Ti com os nossos louvores, com as nossas súplicas, com as nossas ações de graças, assim, Deus, sim, Pai amado, e rogar que o Senhor esteja, Deus, abençoando aquelas coisas que estamos fazendo para o Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por cada louvor já entoado nessa noite. Pai, os nossos louvores são a expressão de lábios que desejam, Deus, glorificar o Teu nome, que desejam, Deus, exaltar o Senhor, que desejam, Pai, Te dar honra, glória, louvor, porque o Senhor é digno, Deus. Sim, Pai Celeste, nessa noite, Deus, assim apresentamos diante de Ti os nossos cânticos, mas também, nosso Deus, queremos, Pai, desejamos, Deus, que a Tua palavra, Deus, chegue até os nossos corações, que a Tua palavra, Deus, traga instrução, que a Tua palavra, Senhor meu Deus, venha, Deus, nos fortalecer, nós que somos Teus servos. Pai amado, se há pessoas hoje à noite aqui, que ainda não conhecem o Senhor, que seja, Deus, essa uma noite de salvação,
Que seja, Deus, essa uma noite onde, ó Deus, pessoas terão aquele encontro glorioso e transformador com o Senhor Jesus. Pai Celeste, nós te rendemos graças, nós te suplicamos essas coisas, no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, queridos. Amados, de maneira introdutória, eu quero dizer que nem sempre a cruz de Cristo foi o grande tema do cristianismo, ou pelo menos, houve um tempo em que os cristãos, eles estavam tentando encontrar uma expressão da sua fé. Todos nós, e isso não é da era da informática, a informática popularizou isso. Todos nós procuramos ícones. Por exemplo, a igreja que eu pastoreio, ela tem como o seu ícone, aquele símbolo que representa a igreja, tem uma Bíblia na sua base, tem uma cruz e tem um globo. E esses ícones, eles simbolizam aquilo que nós, como igreja, entendemos ser o coração de tudo que nós fazemos. A cruz é o evangelho que nós pregamos, nós detestamos o evangelho da prosperidade e outras coisas que são chamadas de evangelho, mas que não são. Nós pregamos o evangelho da cruz, a escritura é central em tudo aquilo que nós fazemos e entendemos que a obra missionária deve ser uma obra que a igreja deve estar envolvida com essa obra. Então isso é um ícone, é uma maneira de representar aquilo que nós entendemos ser mais importante em termos de mensagem, em termos de ação. E o cristianismo, ele procurou uma forma de demonstrar, de simbolizar aquilo que era de mais importante. Então, nós inclusive, ainda hoje, nós encontramos, por exemplo, aquele símbolo do peixe, que era aquele símbolo do peixe, ele é formado pelas as letras iniciais da pequena frase, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. São as primeiras letras no grego, é uma maneira de eles formarem, de eles se identificarem como cristãos. E uma outra forma que eles também tentaram demonstrar o cristianismo foi através de um pavão simbolizando vida, o pavão simbolizando a expressividade da nova vida, de ser cristão, do encontro com Cristo. E os cristãos, logo no início, tentaram, através de diversas gravuras, encontrar algo que simbolizasse o cristianismo. Mas, mais e mais, ficou claro, ficou estabelecido que o grande símbolo do cristianismo era um símbolo que trazia vergonha, era um símbolo que trazia dor. Hoje a cruz ela é utilizada como ornamento, hoje a cruz é utilizada como brinco, hoje a cruz é utilizada como um símbolo para embelezar locais, para embelezar ambientes, mas a cruz, antes do cristianismo se tornar a religião do império, era um objeto de pavor, era um objeto de horror. Os romanos chegaram a dizer que a cruz simbolizava horrores tão grandes que ela não deveria ser pronunciada por um cidadão romano. Mas, mais e mais, os cristãos entendiam, percebiam que aquilo que realmente nos simbolizava, aquilo que simbolizava o cristianismo, com mais exuberância, com mais força, era a cruz. Então a cruz é o ápice, a cruz é o momento alto do cristianismo, a cruz é onde a vitória realmente aconteceu. É interessante, irmãos, que a cruz talvez é o tema principal dos nossos cânticos. Nós cantamos Rude Cruz, mas ele é um de vários hinos, de vários cânticos. E quando nós pensamos em cânticos cristocêntricos, inevitavelmente eles passam pela cruz. Inevitavelmente a cruz é o foco desse cântico cristocêntrico. A cruz, então, é o ápice do cristianismo. Mas, se ela é o ápice, certamente o significado dela para o cristão é sublime, e de fato é. E, irmãos, hoje à noite nós queremos observar
nós queremos tentar extrair, a partir dessa passagem em Colossenses, essa relação ou esse resultado do perdão dos pecados e a cruz. Eu preciso dizer, ainda falando um pouquinho sobre essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, que essa carta, ela foi o resultado, ela foi o produto de informações que Paulo recebeu muito provavelmente de Epáfras, quando ele estava preso naquela prisão em Roma. Paulo recebeu informações de que a igreja de Colossos estava recebendo visitas indesejadas, e aquilo que é denominado pelos estudiosos do Novo Testamento de heresia colossense, estava entrando ideias que pareciam com aquilo que é chamado de gnosticismo, ideias elevadas acerca do conhecimento, como se um verdadeiro cristão, um cristão amadurecido, fosse alguém que tivesse um conhecimento além dos outros e provasse de certos mistérios que outros não provavam. Mas essa heresia colossense era uma mistura de legalismo judaico, de certas prescrições que faziam parte do legalismo judaico, de guardar certos dias, de não fazer certas coisas, de não pegar nisso, de não tocar naquilo, e no final das contas, a heresia colossense é uma mistura de um gnosticismo que talvez estava assim na sua forma embrionária, logo no início ele se desenvolve realmente no segundo século, e de um legalismo judaico. Paulo então escreve para proclamar a supremacia de Cristo. Se nós então lermos essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses com certa atenção e pensarmos na supremacia, na grandeza, na majestade de Cristo, esse tema domina a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E tendo já, logo a princípio, como Paulo faz, feito um certo elogio, ele tinha ouvido de Epáfras e faz um certo elogio a esses irmãos, mas logo no verso 15 até o 20, aquilo que é chamado de um cântico cristológico exalta a pessoa de Cristo, e Paulo entra nesse capítulo 2, já fazendo referência a algumas dessas dificuldades que haviam lá entre os colossenses. Por exemplo, no verso 8 ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo então está precavendo, Paulo então está alertando, e Paulo vai mais e mais trabalhar os aspectos dessa nova doutrina que estava entrando lá, mas que não era realmente cristã. Mas, irmãos, e esse tópico, o verso 15, está bem entrelaçado com esse tópico, eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas é interessante a gente observar nesses versos 13 até o 15, o que Paulo fala acerca da nova vida, o que ele fala acerca do perdão dos pecados e o que ele fala do triunfo de Cristo na cruz sobre os poderes que são mencionados aqui. Então vamos pensar exatamente sobre a majestade do Cristo exaltado nessas coisas. No verso 13 ele nos diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Uma primeira coisa que é destacada nesse verso 13 é que a nova vida que nós temos, o fato de nós hoje andarmos com Cristo vivificados, antes nós estávamos mortos, não mortos fisicamente, mas mortos moralmente, de modo que nós tínhamos pecado porque nós praticamos o pecado, mas também por termos uma predisposição, por termos herdado a natureza que como um imã nos atrai para o pecado, e esse pecado, como a Escritura diz, gerou morte. Então o texto nos diz: quando vocês estavam mortos em pecados, Paulo utiliza uma linguagem que ele usa muito, especialmente na relação com os judeus e na incircuncisão da sua carne. Os judeus, eles tinham como um distintivo da raça deles a circuncisão. Era uma prática que era feita, era muito popular no Oriente, não apenas entre os judeus,
acontecia com todo judeu do sexo masculino, era feito ao 8º dia, e isso distinguia eles, falava da pureza. Isso para eles era inegociável, de modo que eles diziam que alguém circuncidado era alguém puro, era alguém santo, era alguém separado. E alguém incircunciso era um impuro, era alguém que não fazia parte do povo de Deus, e era alguém que não tinha essa comunhão com o povo de Deus. Os judeus, quando eles queriam falar de pessoas que não eram do meio deles, eles falavam desse modo, um incircunciso. Comeste na casa de um incircunciso e coisas desse tipo. Então, era algo que para os judeus era inegociável, e tinha um simbolismo nisso. E Paulo aqui ele está utilizando o simbolismo. Ele diz, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, na impureza da sua carne, essa é a ideia, Paulo não está nem de perto querendo conclamá-los à circuncisão, eles não, era uma igreja de gentios. Essa cidade de Colossos estava no Vale do Lico, que ficava entre Éfeso, que estava na Ásia, e Filipos, que estava na Europa, ficava nesse percurso. E eles não eram uma igreja caracteristicamente de judeus. Paulo não está dizendo que eles tinham que se circuncidar. Não, Paulo está se referindo ao período em que eles não eram convertidos. Aí, lembrando disso, o apóstolo diz, ele os vivificou com Cristo. Uma das grandes bênçãos, irmãos, que nós como cristãos nós temos, é que o fato de nós andarmos hoje com o Senhor Jesus, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos mais inteligentes, não é porque nós temos uma percepção que se sobressai das demais pessoas, mas é porque um Deus bom, grande e poderoso, de maneira graciosa nos vivificou. Ele que nos deu nova vida, Ele que gerou em nós nova vida. A própria maneira como o texto está construído, o texto diz que Deus os vivificou. Foi algo que Deus fez neles, foi algo que Deus operou nele, de modo que eles agora eram pessoas novas, pessoas que andavam com o Senhor em uma nova vida, porque o Senhor os havia vivificado. Aí nós encontramos uma frase que para nós cristãos, ela é muito bonita, e nós devemos apreciar e entender ela mais e mais. O apóstolo Paulo diz, ele nos perdoou todas as transgressões. Uma segunda bênção, e nós queremos talvez gastar um pouquinho mais de tempo aqui, juntamente com o verso 14. Irmãos, o cristão é alguém perdoado. Isso é maravilhoso. Ter a ideia de que nós, por mérito, éramos culpados, por mérito, por causa dos nossos erros, nós merecíamos a punição daquilo que os nossos erros fizeram. E ouvir do Senhor que nós somos perdoados é algo maravilhoso. Irmãos, nós temos muito bem essa compreensão da culpa e do castigo. Todos nós que somos casados e temos filhos, e nós estamos ensinando os nossos filhos, e nós damos um limite para os nossos filhos. Você põe um copo em cima da mesa e diz, filho, não mexe. E se ele mexer, automaticamente ele sabe que ele é digno de ser punido. Especialmente se uma punição foi pré-estabelecida. Isso deixa a coisa ainda mais clara. Nós então, irmãos, transgredimos, fizemos o que nós não deveríamos em muitas áreas. Nós fizemos isso nos nossos pensamentos, nós fizemos isso nas nossas ações. Talvez em algum ponto nós até mesmo recriminamos a nós mesmos, sabendo que aquilo que nós estávamos fazendo era errado, sabendo que aquilo que nós estávamos colocando a mão, intentando, planejando, levando à frente, nós sabíamos que era errado, mas enquanto que o nosso intelecto tinha a compreensão que era errado, de uma maneira estranha, o pecador gosta de pecar, e ele vai à frente pecando, e ele peca. Então ele tinha a consciência que ele é digno de ser punido. E nós ouvimos, ele nos perdoou todas
as nossas transgressões. Irmãos, eu pequei antes de ser crente, e eu errei antes de ser crente e depois de ser crente. Eu já ofendi pessoas depois de ser crente. E eu já procurei essas pessoas, dizendo: meu irmão, naquele dia aconteceu assim, mas eu não deveria ter dito, ou eu deveria ter feito desse modo, mas não fiz. E eu estou percebendo o tanto que isso foi ruim. Procurei o irmão, procurei a irmã, confessei o pecado. Irmãos, é tão maravilhoso você ouvir do seu irmão: está perdoado, meu querido. E ali a gente dá um abraço, e a gente orar, e a gente restaurar. Mas a gente ouvir isso de Deus ainda mais. Ele perdoou todas as nossas transgressões. Quando nós pensamos nas transgressões, nós temos falhas, que essas falhas são horizontais. Nós às vezes machucamos as pessoas. Nós às vezes fazemos o que nós não devíamos fazer. E nós às vezes deveríamos fazer e não fazemos. A omissão também é um pecado às vezes terrível. A Escritura nos diz que, só para dar um exemplo, se o teu irmão estiver padecendo e está ao seu alcance fazer alguma coisa para aliviar o seu irmão, e nós não fazemos, como é que se evidencia o amor cristão em uma atitude como essa? E irmãos, só um detalhe: em nosso mundo materialista, muitas vezes nós concebemos a ideia, cada um por si, Deus por todos. Cuidado para a gente não pecar nesse mundo que a gente vive tão individualista. Mas pecar de maneira horizontal é um problema. Pecar em termos verticais, levando em conta que todo pecado, ele é em primeiro lugar contra Deus. Ele é uma transgressão contra aquilo que Deus determinou. Sim, nós ofendemos ao irmão, nós falhamos contra alguém, mas antes de tudo a falha é contra Deus, porque Ele disse para que nós viéssemos a amar, Ele disse que nós viéssemos a cuidar, Ele disse para que nós, aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que nós não deveríamos fazer, e nós falhamos. Mas a beleza do texto bíblico se encontra em o Senhor dizer para nós que Ele perdoou todas as nossas transgressões. O perdão, a leveza, tudo isso é maravilhoso. Mas algo ainda, irmãos, que esse texto nos diz, é que Ele perdoou, e não apenas uma parte das nossas transgressões. Ele perdoou, o texto nos diz, todas as nossas transgressões, de modo que aquilo que diz respeito ao pecado em nossas vidas foi perdoado. Perdoado. E essa expressão que Paulo está usando aqui significa que os nossos pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. A beleza daquilo que Cristo fez é algo tão significativo e é algo tão maravilhoso nesse sentido, que pecados passados, presentes e futuros foram perdoados. Agora, é interessante a gente tentar entender um pouco mais sobre isso. O apóstolo nos diz: Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Quando Paulo fala dos nossos pecados, ele pega então os nossos pecados e eles são encaixotados naquilo que ele chama de escrita de dívida. É como um documento que era feito à mão e que esse documento indicava a dívida que alguém tinha para com uma outra pessoa ou uma instituição. Nos dias em que Paulo escreveu isso, essa expressão escrito de dívida não era estranho ao mundo greco-romano. Essa expressão não é muito utilizada no Novo Testamento, mas ela não era estranha no mundo greco-romano. De modo que quando Paulo falou sobre isso, eles tinham sim uma boa ideia do que era um escrito de dívida. Então, era uma referência a algo que dizia respeito à dívida que alguém tinha com uma outra pessoa ou com uma instituição. E essa dívida, esse escrito de dívida, ele era abrangente ao ponto de falar da dívida que a pessoa tinha.
Não uma parte dessa dívida, mas o todo dessa dívida. Ele então diz, e ele cancelou a escrita de dívida. Algo que é preciso ser dito ainda é que essa palavra cancelou, na língua original, ela está em um tempo verbal que significa uma ação completa. Na língua original, existem ações que elas acontecem e elas continuam acontecendo. Mas existe um tempo verbal que indica que aquilo foi feito e foi feito completamente. Foi feito de um modo que não existe mais alguma coisa para ser feito. E quando é dito aqui que ele cancelou, está sendo dito que o perdão dos pecados foi feito de uma maneira tal que tudo que era para ter sido feito em relação ao escrito de dívida, em relação aos nossos pecados, foi feito. Os nossos pecados foram cancelados ou foram pagos completamente, foram removidos. É essa a ideia. Ele diz, essa escrita de dívida consistia em ordenanças. Isso aqui é um pouquinho difícil da gente entender. Como que o nosso escrito de dívidas consistia em ordenanças? Irmãos, toda vez que você lê Colossenses, tente ler Colossenses em conexão com Efésios. Essas duas cartas são chamadas de cartas gêmeas. E existe uma penca de teorias entre os estudiosos do Novo Testamento acerca da origem dessas duas cartas. Alguns dizem que Paulo escreveu Colossenses por causa dessa heresia Colossenses e que ele escreveu a carta que é chamada a carta aos Efésios como uma ampliação desses temas, temendo que esses mesmos problemas pudessem aparecer em outras igrejas da Ásia. Então, essa carta escrita aos Efésios foi assim feita, ampliando e como uma forma de precaver problemas que viriam. Já outros têm uma teoria contrária. Primeiro Paulo escreveu Éfeso, que era uma carta mais ampla, e uma carta que lidava com vários problemas desses, como que estão sendo tratados aqui em Colossenses. E aqui em Colossenses, Paulo pega esses assuntos que ele já tratou, e ele trata de maneira mais específica, já que na sua carta aos Efésios, ele trata de maneira mais geral, mais generalizada. Mas, lá na carta por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. É suficiente, nós podemos então perceber aqui a conexão de Colossenses e Efésios. Paulo disse que a cruz derrubou esse muro de inimizade que havia entre judeus e gentios, anulou em seu corpo, Jesus, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então, quando Paulo nos diz aqui que ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, irmãos, há uma compreensão ampla que Paulo se refere à lei, que a lei que se colocava como um obstáculo, ou pelo menos que mostrava, ela não veio para que o cristão fosse salvo, mas ela mostrava o quanto que o cristão era pecador. E isso que era colocado para a vida do cristão, mostrando que ele transgredia, que ele errava, que ele caía. Então, o texto nos diz que ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças. Como assim? Não é que a lei foi esse escrito de dívida lançado necessariamente, mas a lei, ela demonstrava o quanto que nós somos pecadores. Porque nós chegávamos diante das limitações e a gente mexia, a gente faz como as crianças. Eu não sei os seus filhos, mas os meus filhos, especialmente quando menores, a gente colocava alguma coisa e dizia, não mexa. E ele
chega, coçava as mãos e olhava para o lado e queria ver se não tinha alguém, porque tinha uma vontade dentro de si para não ficar dentro daquela limitação. A lei, então, dada, mostra que nós temos uma tendência para o erro, e logo nós encontraremos uma oportunidade para errar. Então, aquilo que nós percebemos o apóstolo dizendo é que esse escrito de dívida que consistia em ordenanças, ele nos era contrário, ele foi removido, e assim, aquilo que nos era contrário às nossas transgressões, porque nós não conseguíamos ficar dentro dos limites, nós, então, esse escrito de dívida foi encravado na cruz. O texto diz, ele a removeu, pregando-a na cruz. Meus queridos, todos os nossos pecados, eles foram perdoados. Agora, deixa eu tentar dizer para você qual a diferença entre o meu e o seu perdão e o perdão que vem de Deus. Quando nós erramos contra as pessoas, ou pessoas erram contra nós, se nós formos honestos, nós não vamos ficar com aquele tipo de atitude, olha, se eu fiz alguma coisa contra você, isso não ajuda na hora de nós resolvermos os nossos problemas. Normalmente, quando a coisa é resolvida mesmo, a gente chega e a gente diz, olha, naquele dia eu disse isso, eu não devia ter dito. Eu fiz isso, eu não deveria ter feito. A gente de maneira específica diz o que fez ou o que não fez, a gente pede perdão. Se somos cristãos, normalmente nos perdoamos, nos abraçamos, oramos e as coisas se resolvem. Agora, irmãos, conforme a lei de Deus, o perdão normalmente, ele é dado, mas ele não evita a punição. E às vezes até mesmo entre nós. Deixa eu só dar uma ilustração. Digamos, isso já aconteceu na igreja que eu nasci na fé. No momento que terminou o culto, os irmãos estavam saindo, naquele dia estavam com um pouco mais de pressa, e no estacionamento da igreja, um carro bateu no outro. Um vinha saindo, o outro vinha dando ré, ele não viu, bateu. E na hora que bateu, saíram os dois, né, ficou assim, nossa, puxa vida, me desculpe, me perdoe. E o outro entendeu que não foi algo intencional, algo maldoso, e o outro irmão perdoou. Mas quem estava errado, obviamente, além de pedir perdão, tinha que consertar a coisa. Né? Não era só me perdoe e cada um vai para o seu lugar. Se a pessoa, né, falhou, obviamente que ela tinha... Havia algo além do perdão. É maravilhoso ter o perdão, mas havia algo que tinha que acontecer. Irmãos, no caso de Deus para conosco, é o prazer de Deus perdoar os seus filhos. Nós, pelas Escrituras no Antigo e no Novo Testamento, nós entendemos isso. Mas a cruz era necessária para que houvesse perdão. Porque Deus estabeleceu que a sua palavra não deveria ser transgredida. O Senhor já havia dito que a alma que pecar, essa morrerá. Havia algo que estava estabelecido, havia uma determinação acerca daqueles que errassem. Então haveria uma punição para aqueles que errassem. Isso acontece com as leis de trânsito, isso acontece em diversas áreas da vida, isso acontece no nosso lar. Nós perdoamos os nossos filhos, mas dependendo de como seja, há uma punição por conta da transgressão feita. E, irmãos, para Deus, o perdão implicava que alguém teria que pagar. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Foi uma dívida contra um Deus eterno e infinito. Então, tinha que ser o Deus homem, que traz em si, o Senhor Jesus, traz os atributos da eternidade, da infinitude, mas ele também, se tornando homem, tem os atributos de homem, de sorte que ele poderia representar os homens e ele poderia aplacar a ira de Deus. O perdão, então, implica nessas coisas. Quando o apóstolo diz, ele removeu, pregando-a na cruz. A cruz foi o lugar onde Jesus nos substituiu.
Porque a cruz era o lugar para pecadores, para transgressores. Ele mesmo nunca transgrediu. Ele mesmo nunca falhou, nunca encontrou sequer uma palavra em seus lábios que essa palavra simbolizasse transgressão. Mas ele morreu, e o texto bíblico nos diz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, aqui nós encontramos uma das dádivas da cruz de Cristo: perdão de pecados. Ele encravou na cruz o escrito de dívida, ou a nossa dívida, aquilo que era a nossa dívida, ele cancelou a escrita de dívida que nos era contrária, ele encravou na cruz. Meus queridos, a morte de Jesus, então, é uma morte que ela é sublime por aquilo que ela realiza. E na realização da cruz nós encontramos o Senhor perdoando pecados. O Senhor então removendo, era nosso, a dívida era nossa, nós deveríamos pagar, mas nós não tínhamos condições de pagar. Nós erramos contra um Deus eterno, nós erramos contra um Deus infinito, nós erramos de um modo que nós não tínhamos como aplacar a ira de Deus, por conta da nossa finitude. Mas Jesus veio e naquela cruz, ele pagou a dívida que nós tínhamos e não tínhamos a condição de pagar. Meus queridos, então na Páscoa é o momento de nós celebrarmos o perdão. Um perdão que você, nem eu, nós não tínhamos condições de conquistar. Perdão quando nós erramos um contra o outro, a gente chega, vence o nosso orgulho, que a gente tem um negócio horrível chamado orgulho, mas a gente vai, vence o nosso orgulho, entende, eu errei, procura o irmão, conversa, e às vezes entre uma conversa está resolvido. Mas com Deus, não era simplesmente chegar e dizer, Deus me perdoa. Deus estabeleceu que haveria uma punição, Jesus levou essa punição em nosso lugar, e nós recebemos o perdão. Agora, irmãos, nós vamos estar tocando, ainda que levemente, no que diz respeito à extensão dessas coisas. Eu falei que nós estamos lidando com uma obra do John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. E o John Owen, ele tinha uma questão central, que era um problema sério nos dias dele. Nos nossos dias, esse problema é bem menos sério, por conta dos avanços nos estudos que têm acontecido no nosso país e em outros lugares. Por quem Cristo morreu? Havia um problema em que estava se multiplicando a pregação de que Jesus tinha morrido indistintamente por todas as pessoas. E uma das coisas que o John Owen faz questão de mostrar é que se a morte de Cristo implica em perdão de pecados, é impossível que a morte de Cristo seja por todas as pessoas, porque caso fosse, todas as pessoas seriam perdoadas. E nós entendemos pelas Escrituras que os benefícios da morte de Cristo são aplicados no momento da nossa conversão, mas tudo isso já aconteceu no momento da cruz. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo que foi na cruz, há 2000 anos atrás, que ele cancelou o escrito de dívida. Não é no dia que eu aceito a Cristo. No dia que eu aceito a Cristo está sendo efetivado na minha vida. Mas o cancelamento da dívida foi lá na cruz. É por isso que nós cantamos tanto o tema da cruz. Porque na cruz um tanto de coisas aconteceu, foi naquele momento que aconteceu. É efetivado quando nós cremos, mas aconteceu naquele momento. Então, são perdoados aqueles por quem Cristo morreu. Esse é um tópico que é interessante de ser entendido. Isso em nenhum momento diminui a grandeza, a beleza, o esplendor da morte de Cristo, o poder da morte de Cristo. Não, algumas pessoas dizem,
não entendendo esse aspecto da morte de Cristo, dizem, mas isso diminui. Dizer que Cristo não necessariamente substituiu todas as pessoas, isso diminui a morte de Cristo, é como se ela não fosse tão majestosa como foi. Pelo contrário. Irmãos, todos nós cremos que a morte de Cristo teve o poder de perdoar bilhões de humanidades se existissem. Nós não questionamos o poder da morte de Cristo, mas nós entendemos que a morte de Cristo foi tão maravilhosa, tão tremenda, que as pessoas por quem Cristo morreu, certamente são pessoas perdoadas. Deus vai efetivar isso no tempo, no espaço, na história. Mas todas as pessoas por quem Cristo morreu, são pessoas que são perdoadas. Então, dos benefícios, dos produtos, dos resultados da morte de Cristo é o perdão, e isso é maravilhoso demais. Mas ainda, irmãos, o texto diz no verso 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Um alarde que estava acontecendo em Colossos, em Éfeso e na região da Ásia, é que haviam grandes poderes. E que ser simplesmente um cristão, olha, você tem que ser um cristão, mas você tem que ser um cristão para conhecer os mistérios. Era essa a ideia daquilo que futuramente ficou conhecido como gnosticismo. Você tem que ter esse conhecimento elevado, e você tem que conhecer esses poderes que dominam. E aqui Paulo vai dizer que não há nenhum poder que sobrepuje a grandeza e o poder do Senhor Jesus. Ele diz, e tendo despojado, e tendo desnudado, essa é a ideia, e tendo desnudado os poderes e as autoridades, e tendo exposto, e tendo ridicularizado, essa é a ideia das expressões que Paulo usa. E tendo despojado os poderes e as autoridades, não existe nenhum poder que esteja além de Cristo, não existe nenhum poder que seja mais sublime, não existe nenhuma força, nenhuma autoridade, nenhum ser angelical que seja mais glorioso, mais majestoso do que Cristo, é o que Paulo está dizendo. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo, os expôs de uma forma que eles se tornaram um espetáculo. A linguagem de Paulo aqui remonta a um general romano que enfrentou o inimigo e que venceu o inimigo, e eles normalmente voltavam em Roma fazendo um cortejo. E eles pegavam os principais soldados do exército inimigo e eles vinham acorrentados e nus, como um símbolo da completa vitória de Roma sobre os seus inimigos. O que Paulo está dizendo que Cristo fez com a sua obra na cruz é que fez dos seus inimigos os poderes e as autoridades, os principados e as potestades, que fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Como a cruz de Cristo é majestosa em tudo aquilo que foi realizado na cruz. Por causa da cruz nós fomos vivificados, por causa da cruz nós fomos perdoados, através da cruz todo e qualquer inimigo foi subjugado. Irmãos, não é à toa que, como foi dito pelo pastor, esse momento em que nós voltamos para aquela sexta-feira tenebrosa em que houve trevas desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, voltar para aquela sexta-feira e olhar para tudo que está acontecendo ali, de certo modo é horrorizante, mas de certo modo é glorioso, porque foi ali que todas essas coisas aconteceram. Sim, no domingo vai ficar ratificado, na ressurreição vai ficar estabelecido que tudo que Jesus tinha dito era verdade, mas o Novo Testamento faz questão de atestar, passagem após passagem, que não foi no túmulo vazio que essas coisas aconteceram. Não foi lá no túmulo vazio, foi na cruz. Ele está dizendo, foi na cruz que ele
fez todas essas coisas, o escrito de dívidas foi cravado na cruz, os poderes e as autoridades, elas foram expostas como um espetáculo na cruz. Foi no momento em que o cordeiro foi imolado na cruz que todas essas coisas aconteceram. Então nós somos esse povo que temos como ícone a cruz. Meus queridos, eu quero encerrar dizendo que nós temos muitos motivos para glorificar o nosso Deus, para exaltar o nosso Deus, para quando nós cantarmos os nossos cânticos, nós cantarmos transbordando de alegria, porque nós não podíamos nos vivificar. Você não era capaz de vivificar a si mesmo, eu não era. Não era algo que estava ao nosso alcance. A nossa morte moral era tão profunda que nós caminhávamos para o pecado, e íamos para o pecado, e mais uma vez íamos para o pecado. Teve que Ele então intervir na nossa história e nos vivificar, nos atrair para Ele, para que nós fôssemos assim transformados, recebêssemos nova vida. É maravilhoso nós lermos na Escritura, já não há mais nenhum pecado, pecados passados, presentes e futuros. Isso porque Jesus morreu na cruz, conforme diz o autor de Hebreus, de uma vez por todas. Aquilo que ele fez na cruz foi completo. No Antigo Testamento, o sacerdote recebia o cordeiro, degolava o cordeiro, derramava o sangue, acontecia uma vez, acontecia outra vez, tinham festas que eles faziam uma vez por ano, acontecia um ano, acontecia no outro ano, acontecia no outro ano. O autor de Hebreus faz questão de contrastar isso e dizer: Jesus entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. É por isso que pecados passados, presentes e futuros já foram pagos lá na cruz. É certo que ainda hoje nós erramos e nós nos voltamos para Deus, nos arrependemos. Senhor, não devia ter feito, Senhor, me ajuda, eu quero vencer. Eu quero que isso não aconteça mais. Isso não quer dizer que o pecado já não tenha sido perdoado. Já foi. Mas nós necessitamos continuar nos arrependendo das coisas que ainda fazemos, porque não queremos ter nenhum prazer no pecado. E, irmãos, eu espero que você consiga perceber a grandeza dessas coisas, e no seu íntimo, com os seus lábios, todos nós devemos louvar o Senhor. Ele é maravilhoso demais. Foi Ele que nos perdoou, não é que nós, olha, eu sou tão bonzinho, reconheci o meu, Ele nos atraiu para Ele. E nós percebemos a imundícia dos nossos pecados, porque Ele sim, Ele veio na nossa história, Ele veio ao nosso encontro, Ele trabalhou em nossas vidas, na cruz Ele perdoou os nossos pecados e efetuou na nossa história. Ele enviou alguém para pregar para você. Ele despertou, talvez foi seu parente, talvez foi um colega na escola, alguém na universidade, mas o nosso Deus, Ele despertou essa pessoa para ir para pregar para você. E Ele tirou as escamas dos seus olhos e você creu. E nós hoje estamos aqui adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Como Ele é maravilhoso, como Ele é tremendo. Talvez você está aqui hoje à noite e o seu colega da faculdade já falou para ti, talvez seu parente já falou para você. E você já ouviu falar de Cristo, mas você precisa experimentar Ele na sua vida. Se você está aqui hoje à noite, se você ainda não entregou sua vida para Cristo, você precisa reconhecer que você é um pecador. E por causa dos seus pecados, o inferno é algo justo. É algo justo. Se erramos, tem uma punição que é justa. Mas eu espero que você possa reconhecer que Deus enviou o seu Filho. Ele veio a esse mundo. Ele se despiu do seu manto de glória. Ele veio e morreu em uma cruz. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu espero que você possa fazer isso hoje à noite, se você ainda não fez. Porque é a maneira de, conforme a Escritura diz, de nós termos paz com Deus. Que assim seja feito, que nós, igreja, estejamos louvando ao nosso Deus pelo perdão que Ele nos concedeu. E se você está nos visitando, entenda, você precisa de Cristo como seu Salvador pessoal.
Vamos fazer uma oração e mais uma vez a palavra estará com o pastor. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra trazida a nós nessa noite. Nós queremos glorificar o teu nome, Deus, porque o Senhor é santo, é poderoso. Ó Deus, e o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui juntos, cantando e agora ouvindo a tua palavra. Deus amado, nós te suplicamos, Deus, que a tua palavra esteja sendo clara aos nossos corações. Deus, edifica a tua igreja, Deus nos fortalece. E Pai amado, nós te pedimos, Senhor meu Deus, trabalha nos corações daqueles que se encontram entre nós, que ainda, Deus, não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Ó Deus, nós entendemos, Pai amado, que salvação é algo que vem do Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando e que nós, ó Deus, o teu povo, Pai, estejamos assim, louvando o teu nome, te glorificando e vendo o Senhor agir no nosso meio. Nós te louvamos, nós te suplicamos, no nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém.